Muitos são aqueles que pensam que o cristianismo chegou na África graças aos europeus. No caso, seriam os europeus que evangelizaram os povos africanos. Mas, na verdade, isso não passa de um achismo. O cristianismo já havia chegado à África há séculos, no que hoje é a antiga Etiópia. Neste vídeo, eu estarei falando a respeito dos cristãos etíopes e também da secreta Bíblia da Etiópia, uma Bíblia com um cânon muito antigo e muito pouco explorado. E é sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui neste vídeo. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar. A Igreja Ortodoxa Etíope de Tawahedo, em amárico, se escreve desta forma e se pronuncia Yatiop Ya Ortodox Tawahedo Betakrestian. A Igreja Ortodoxa Etíope Tawahedo é a maior das igrejas ortodoxas orientais, uma das poucas igrejas cristãs na África subsaariana, originadas antes da colonização europeia do continente. A Igreja Ortodoxa Etíope de Tawahedo remonta à cristianização do reino de Aksum em 330 e tem entre 36 milhões ou 51 milhões de adeptos na Etiópia. É um membro fundador do Conselho Mundial de Igrejas. A Igreja Ortodoxa Etíope de Tawahedo está em comunhão com as outras igrejas ortodoxas orientais, a Igreja Ortodoxa Eritreia de Tawahedo, a Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria, a Igreja Ortodoxa Síria, Malankara, a Igreja Apostólica Armênia e a Igreja Ortodoxa Siríaca. A Igreja Ortodoxa Etíope Tawahedo fez parte administrativamente da Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria desde a primeira metade do século IV até 1959, quando recebeu autocefalia com seu próprio patriarca pelo Papa Cirilo VI de Alexandria, Papa da Igreja Ortodoxa Copta. A palavra Tawahedo em ge'ez, Tawahedo, é uma palavra ge'ez, da língua ge'ez, uma antiga língua da Etiópia, que significa unidos como um. Esta palavra refere-se à crença ortodoxa oriental na natureza perfeitamente unificada de Cristo, ou seja, uma união completa das naturezas divina e humana em uma natureza evidente para realizar a salvação divina da humanidade, em oposição à crença das duas naturezas de Cristo, comumente mantida pelas igrejas latinas e católicas orientais, ortodoxas orientais, anglicanas, luteranas e muitas outras igrejas protestantes. As igrejas ortodoxas orientais aderem a uma visão cristológica mianfista, seguida por Cirilo de Alexandria, o principal protagonista nos debates cristológicos dos séculos IV e V, que defendia miaphysis tou theologo cessarcomene, ou uma mia, no caso, natureza do verbo de Deus encarnado, e, no caso, uma união hipostática, o enosis, kat hypostasis. A distinção desta posição era que o Cristo encarnado tem uma natureza, mas essa natureza é das duas naturezas, divina e humana, e retém todas as características de ambas após a sua união. O mianfismo, ou mianfisismo, sustenta que a única pessoa de Jesus Cristo, a divindade e a humanidade, estão unidas em uma, no caso, mia, natureza, e physis, sem separação, sem confusão, sem alteração e sem mistura, onde Cristo é consubstancial a Deus Pai. Cerca de 500 bispos dentro dos patriarcados de Alexandria, Antioquia e Jerusalém se recusaram a aceitar a doutrina do diofisismo, duas naturezas, decretada pelo Concílio de Calcedônia em 451. Um incidente que resultou na segunda grande divisão no corpo principal da Igreja Ortodoxa do Império Romano.
Falando agora a respeito das origens antigas aí da igreja ou do cristianismo na Etiópia, João Crisóstomo fala dos etíopes presentes em Jerusalém como sendo capazes de entender, no caso, a pregação de Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, no verso 38. Possíveis missões de alguns dos apóstolos nas terras, agora chamadas de Etiópia, também são relatadas já no século IV. Sócrates de Constantinopla inclui a Etiópia em sua lista como uma das regiões pregadas pelo apóstolo Mateus, onde uma menção específica da Etiópia ao sul do Mar Cáspio pode ser confirmada em algumas tradições, como a Igreja Católica Romana, entre outras. É-nos dito que a tradição da igreja etíope conta que Bartolomeu acompanhou Mateus, o apóstolo, em uma missão que durou pelo menos 3 meses. Pinturas retratando essas missões podem ser vistas na igreja de São Mateus, encontrada na província de Pisa, no norte da Itália, retratada por Francisco Trevisan em 1650 a 1740 e Marco Benefial em 1688 a 1764. Agora, biblicamente, o relato mais antigo que nós temos de um etíope, no caso de um africano convertido à fé nos livros do Novo Testamento, é de um oficial real batizado por Filipe, o evangelista, distinto de Filipe, o apóstolo, um dos 7 diáconos, segundo Atos, capítulo 8, versos 26 e 27. Acompanhe. Então o anjo do Senhor disse a Filipe: sai e vai para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza. Então ele partiu e estava a caminho, quando avistou um etíope, isto é, um africano, um cuxita, em hebraico, descendente de Cuxi, filho de Cã. Este homem era um eunuco, um alto funcionário da rainha Candac, da Etiópia, carregado de todos os seus tesouros. Atos capítulo 8, verso 26 e 27. A passagem continua descrevendo como Filipe, o evangelista, ajudou o tesoureiro da rainha Candac, um etíope, a entender uma passagem do livro de Isaías, que o próprio etíope estava lendo. Depois que Filipe interpretou a passagem como profecia referindo-se a Jesus Cristo, o etíope solicitou que Filipe o batizasse, e Filipe o fez. Um fato que torna os cristãos etíopes muito, mas muito interessantes é basicamente o seu canone bíblico, a sua Bíblia. O seu canone bíblico contém muitos livros que não estão presentes no nosso canon e nem no canon católico, nem no canon protestante e nem no canon católico. O canone etíope é uma versão da Bíblia cristã usada nas duas igrejas ortodoxas orientais das tradições etíopes e de Eritreia, a Igreja Ortodoxa Etíope Tawahedo e a Igreja Ortodoxa Eritreia Tawahedo. Contendo incríveis 81 livros, é o maior e mais diverso e extenso canone bíblico da cristandade tradicional. Os especialistas e estudiosos classificam os livros do canone em 2 categorias: o canone mais restrito, que consiste principalmente de livros familiares ao Ocidente, e ao canone mais amplo, que inclui 9 livros adicionais. A lista de livros da Bíblia Ortodoxa da Etiópia, vamos começar primeiramente com a lista dos livros do Antigo Testamento, começando primeiramente com Gênesis, logo após Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e incluindo a oração de Manassés. Em 13º lugar, nós temos o antigo livro dos Jubileus, que é um livro que não está presente no nosso canon, nem o canon católico e nem o canon protestante possuem o livro dos Jubileus, que é um livro muito antigo, que era usado pelos antigos judeus na época de Jesus Cristo e um pouco antes da época de Jesus. Em 14º lugar, nós temos talvez o livro mais misterioso, que da atualidade tem se tornado o livro mais misterioso e o livro mais estudado fora dos livros dos nossos canons, que é o livro de Enoque. O livro de Enoque é, sem sombra de dúvidas, um dos livros mais interessantes a respeito dos anjos caídos, dos gigantes e dos anjos de Deus. Este livro eu recomendo que vocês estudem um pouco a respeito deste livro. Logo após, nós temos 1ª Esdras, 2ª e 3ª Esdras, Esdras, Satuel, 4º Esdras, Tobias, Judite, Ester, Macabeus, 1ª e 2ª e 3ª Macabeus. Nós também temos Jó, Salmos,
Messale Provérbios, do capítulo 1 ao 24, Taxas Provérbios, do capítulo 25 ao 31, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Ben-Sira, Isaías, Jeremias, incluindo Baruque, Lamentações, Carta de Jeremias e Quarta Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Egeu, Zacarias, Malaquias e Joséfum. A coletânea de livros do Novo Testamento é considerada como sendo uma das mais antigas, segundo as datações. Os livros são Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Tiago, Judas. E também nós temos aí o livro das Revelações, o Apocalipse. Os Evangelhos de Garima são a tradução mais antiga da Bíblia em Ge'ez e o manuscrito cristão ilustrado completo mais antigo do mundo. A tradição monástica afirma que eles foram compostos perto do ano 500 depois de Cristo, uma data apoiada por análises recentes de radiocarbono. Amostras de Garima II propuseram uma data até mesmo anterior, uma data que é 390, que é uma data assim muito, mas muito antiga em comparação aos outros manuscritos. Enquanto a datação equivalente de amostras de Garima I propôs no caso uma data aí de 530 a 660 depois de Cristo. Do Antigo Testamento da Bíblia etíope, os livros que mais chamam a atenção são os livros de Jubileus e também o livro de Enoque. Lembrando que tanto Enoque quanto o livro dos Jubileus são livros que foram encontrados aí em Qumran, aí nos manuscritos do Mar Morto, e eram usados aí pelos judeus antigos essênios. E muitos judeus conheciam o livro de Enoque e seguiam o livro de Enoque e também o livro dos Jubileus como escrituras na época de Cristo e anterior a Cristo. Escreva aí nos comentários o que você pensa a respeito do canone antigo dos cristãos etíopes, que eu estarei te respondendo aqui nos comentários. Coloque aqui o que você achou a respeito deste vídeo. Tem curiosidades a respeito do livro de Enoque? Querem um vídeo específico falando do livro de Enoque? Se vocês quiserem, comentem aqui que eu estarei trazendo futuramente um vídeo a respeito do livro de Enoque. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.